Ela só queria um emprego simples, mas bastou uma entrevista para sua vida virar de cabeça para baixo. Ninguém imaginava que ela conquistaria o coração do CEO mais temido da cidade. Comente de qual cidade e país você está assistindo. Queremos saber até onde essa história vai chegar. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor sufocante de janeiro em São Paulo. Luísa Ribeiro ajustou nervosamente o blazer azul marinho comprado em promoção especialmente para aquela entrevista. O saguão imponente da construtora Monteiro, com seus 32 andares de vidro e concreto, intimidava qualquer um, especialmente uma recém-chegada do interior. Senhorita Ribeiro, a voz da recepcionista interrompeu seus pensamentos. 18º andar, Departamento de Recursos Humanos. O elevador espelhado refletia sua imagem. Cabelos castanhos presos em um coque simples, maquiagem discreta, olhos verdes ansiosos. Aos 27 anos, Luísa nunca imaginou que estaria recomeçando do zero na maior metrópole do país. 3 meses procurando emprego, murmurou para si mesma. Esta pode ser minha última chance antes que o aluguel vença. O departamento de RH era tão impecável quanto o resto do edifício. Paredes brancas, móveis minimalistas, funcionários em trajes formais movendo-se como engrenagens bem azeitadas. Luísa Ribeiro para a entrevista às 9h, anunciou-se a recepcionista do setor, que acenou em direção às cadeiras da sala de espera. Boa sorte, disse uma jovem ao seu lado, também aguardando. Dizem que a rotatividade de assistentes executivos aqui é altíssima. Ninguém aguenta o ritmo do lobo. Lobo? Perguntou Luísa, confusa. Gabriel Monteiro, o CEO. O apelido dele no mercado é o Lobo de Concreto. Frio como gelo e implacável nos negócios. Já passou por 5 assistentes este ano. Luísa engoliu em seco. A vaga anunciada mencionava apenas assistente executivo sênior, sem especificar que seria para o próprio CEO. Luísa Ribeiro, uma mulher de aproximadamente 40 anos com um tablet na mão, chamou-a. Sou Denise Campos, gerente de RH. Por favor, me acompanhe. A sala de entrevistas era austera, com uma mesa de reuniões para 6 pessoas, mas apenas 3 cadeiras ocupadas. Denise, um homem de meia idade que se apresentou como diretor financeiro, e uma cadeira vazia. O Dr. Monteiro costuma se atrasar? Perguntou Luísa, tentando soar casual. O diretor financeiro trocou um olhar significativo com Denise. Ele não costuma participar das entrevistas iniciais. A entrevista transcorreu de maneira convencional por 20 minutos, com perguntas sobre sua experiência na pequena construtora de Juiz de Fora, sua formação em administração e conhecimentos de inglês. Luísa respondia com confiança crescente, até que a porta se abriu abruptamente. Gabriel Monteiro entrou como uma tempestade contida. Alto, cerca de 1,90 m, cabelos negros com discretos fios grisalhos nas têmporas, apesar dos aparentes 38 anos, terno impecavelmente cortado. Seus olhos escuros e penetrantes fizeram uma rápida análise de Luísa. Esta é a candidata? A voz grave tinha um tom de ceticismo. CV? Denise entregou-lhe o tablet e ele examinou o currículo de Luísa por exatos 15 segundos. 5 anos em uma construtora de pequeno porte em Juiz de Fora. Sem experiência internacional, sem MBA. Ele encarou Luísa diretamente. Por que deveríamos contratá-la quando temos candidatos de multinacionais? O tom não era rude, mas direto e desafiador. Luísa sentiu o estômago afundar, mas algo naquele olhar frio acendeu uma faísca de determinação dentro dela. Porque enquanto eles estavam em ambientes corporativos estruturados, eu estava resolvendo crises diárias com recursos limitados, respondeu sem hesitar. Aprendi a encontrar soluções quando não há manual a seguir. E com todo respeito, não preciso de um MBA para saber que eficiência e lealdade valem mais que diplomas pendurados na parede. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Denise parecia horrorizada. O diretor financeiro fixou os olhos na mesa claramente desconfortável. Gabriel Monteiro manteve os olhos fixos em Luísa por longos segundos. Então, o impossível aconteceu. Um quase imperceptível arquear de sobrancelha. Começa segunda-feira, 7h30. Meu escritório, 30º andar. Ele se levantou. E não se atrase. Detesto impontualidade tanto quanto falsas promessas. Com essas palavras, saiu da sala,
deixando Luísa entre o choque e a realização de que acabara de conseguir o emprego mais temido da construtora Monteiro. O relógio digital marcava 6h15 quando Luísa desligou o alarme. Dormira mal, ansiosa com seu primeiro dia. Seu pequeno apartamento no bairro da Lapa, compartilhado com uma estudante de medicina que raramente via, estava silencioso. Pela janela, São Paulo ainda dormia sob uma leve garoa típica, o céu cinzento anunciando mais um dia chuvoso. "Você consegue", repetiu para si mesma enquanto se arrumava meticulosamente. Escolheu um vestido tubinho preto simples, mas elegante, com um blazer estruturado. Cabelos presos, maquiagem discreta, sapatos confortáveis mas profissionais. Nada de excessos. O metrô estava começando a lotar quando embarcou na linha vermelha. Rostos sonolentos, olhares distantes, todos seguindo para mais um dia de trabalho na megalópole. Luísa consultou o relógio. 7h05. Teria tempo suficiente. Chegou ao edifício da construtora Monteiro às 7h20. O saguão já fervilhava de atividade, mesmo àquela hora. No 30º andar, uma recepcionista de expressão séria a cumprimentou. "Senhorita Ribeiro, estávamos aguardando. Dr. Monteiro já está em seu escritório." Luísa engoliu em seco. Ele chegara antes das 7h. A recepcionista a conduziu através de um corredor amplo até uma antessala elegante com uma mesa que seria seu posto de trabalho. O computador já ligado, uma pilha organizada de documentos, uma agenda de couro preto e um tablet corporativo aguardavam-na. "Esta é sua estação. Banheiro e copa ficam no final do corredor à direita. Dr. Monteiro prefere que você almoce entre 12h e 13h, quando ele geralmente está em reuniões externas." A recepcionista fez uma pausa. "Ele detesta interrupções a menos que seja algo urgente nas prioridades A ou B." "Prioridades A ou B?" perguntou Luísa confusa. "O sistema está explicado no manual da sua mesa. Memorize-o hoje." E com isso, a mulher saiu, deixando Luísa sozinha. Mal teve tempo de sentar quando a porta do escritório principal se abriu. Gabriel Monteiro apareceu, impecável em um terno grafite, a gravata azul marinho perfeitamente alinhada. "Senhorita Ribeiro", ele cumprimentou com um aceno breve. "Pontualidade, bom começo." "Bom dia, Dr. Monteiro", respondeu Luísa, levantando-se. "Presumo que Elisa já lhe mostrou o básico", ele disse, referindo-se à recepcionista. "Hoje você terá 3 horas para se familiarizar com nossos sistemas. Depois, quero que revise os relatórios para a reunião do conselho na quarta-feira. Minha última assistente deixou tudo uma bagunça." Ele a observou por um instante, como se avaliando sua reação. "Há alguma dúvida?" "Nenhuma por enquanto, senhor", respondeu Luísa com firmeza. Um quase imperceptível assentimento. "Café, preto, sem açúcar." Não era uma pergunta, mas uma ordem. Luísa hesitou por um segundo, mas assentiu. Não era para isso que estava ali. Enquanto Gabriel retornava ao escritório, Luísa localizou a copa. Preparou o café conforme solicitado e, ao retornar, bateu suavemente na porta. "Entre", veio a resposta seca. O escritório era surpreendentemente minimalista, para alguém de sua posição. Uma mesa ampla de madeira escura, cadeiras de couro, uma estante com livros técnicos e uma vista panorâmica de São Paulo através de janelas do chão ao teto. Nenhuma foto pessoal, nenhum objeto decorativo supérfluo. Luísa colocou a xícara na mesa e virou-se para sair. "Senhorita Ribeiro." Ela parou. "Por que saiu de Juiz de Fora?" A pergunta a pegou desprevenida. Ele não tinha lido seu currículo? "A construtora onde eu trabalhava fechou. O mercado local está em crise", respondeu honestamente. Gabriel a observou por alguns segundos, como se processando a informação. "E veio para São Paulo sozinha." "Sim, meus pais ainda moram em Juiz de Fora." Ele assentiu, voltando a atenção para seus documentos. Uma clara dispensa. As 3 horas seguintes passaram em um borrão de informações. Sistemas complexos, planilhas intrincadas, uma rede de comunicação interna que conectava todos os departamentos da construtora. Luísa absorvia tudo rapidamente, fazendo anotações organizadas. Às 11h30, Gabriel saiu para uma reunião sem dizer palavra. Luísa aproveitou para estudar o tal manual mencionado pela recepcionista. Era meticulosamente detalhado.
códigos de prioridades para assuntos, protocolos para interrupções, até mesmo a maneira como os documentos deveriam ser organizados na mesa do CEO. Ele é sempre assim? Perguntou a uma das secretárias do andar durante seu rápido almoço na copa. A mulher deu de ombros. O Dr. Monteiro é intenso, mas justo. Se você sobreviver às primeiras semanas, estará segura. E a vida pessoal dele? É casado? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. A secretária lançou-lhe um olhar significativo. Divorciado há 3 anos, não toca no assunto. E um conselho: mantenha distância emocional. A última assistente cometeu o erro de se apaixonar por ele. Não durou 2 meses. Luísa sentiu o rosto esquentar. Não foi isso que eu quis dizer. Todos dizem isso. A secretária sorriu com ironia. Mas entendo. É difícil não notar o homem. À tarde, Gabriel retornou, pedindo os relatórios que mencionara pela manhã. Luísa havia passado 1 hora reorganizando-os em um formato mais lógico e adicionando um sumário executivo. Ele examinou o trabalho em silêncio por 2 longos minutos. Aceitável, disse finalmente. Amanhã quero que participe da reunião com o departamento de projetos. Tome notas detalhadas. Quando o relógio marcou 18h30, a maioria dos funcionários já havia ido embora. Luísa organizava sua mesa para sair quando Gabriel apareceu à porta de seu escritório. Ainda aqui, senhorita Ribeiro? Só organizando algumas coisas para amanhã, respondeu ela. Ele a observou por um momento. O expediente termina às 18 horas. Não pago horas extras para assistentes. Não estou preocupada com horas extras, respondeu sinceramente. Só quero fazer bem o meu trabalho. Algo indefinível passou pelo olhar dele. Por um instante, Luísa pensou ver um lampejo de aprovação. Boa noite, senhorita Ribeiro. Boa noite, Dr. Monteiro. No metrô de volta para casa, apertada entre dezenas de paulistanos cansados, Luísa refletia sobre seu primeiro dia. O lobo de concreto era tão intimidador quanto os rumores sugeriam, mas havia algo mais por trás daquela fachada fria. Um mistério que, contra sua melhor razão, ela se sentia estranhamente compelida a desvendar. 2 semanas se passaram voando. A rotina na construtora Monteiro era intensa, com Luísa chegando às 7h15 todas as manhãs e raramente saindo antes das 19 horas. O ritmo era exaustivo, mas estranhamente estimulante. Naquela manhã de quinta-feira, a chuva caía implacável sobre São Paulo, transformando o trânsito em um caos ainda maior que o habitual. Luísa entrou no prédio sacudindo o guarda-chuva, o cabelo ligeiramente úmido nas pontas, apesar de seus esforços. Bom dia, Elisa. Cumprimentou a recepcionista, que já não era tão fria quanto no primeiro dia. Bom dia, Luísa. O Dr. Monteiro já chegou e parece tenso. Reunião com o Grupo Medeiros em 40 minutos. Luísa assentiu, sentindo um aperto no estômago. O Grupo Medeiros era um potencial parceiro para o maior projeto da construtora no ano, um complexo empresarial sustentável na zona sul da cidade, orçado em centenas de milhões. Gabriel tinha passado dias preparando a apresentação. Bom dia, Dr. Monteiro, disse ao entrar no escritório com a habitual xícara de café. Gabriel estava em pé diante da janela, observando a cidade cinzenta sob a chuva. Algo em sua postura parecia mais rígido que o normal. Preciso que verifique se todos os documentos para a reunião estão prontos, ele disse sem se virar. Pedro, do departamento jurídico, deveria ter enviado os contratos preliminares ontem à noite. Sim, recebi há 10 minutos. Já estão impressos e organizados na pasta azul, respondeu Luísa, colocando o café na mesa. Ele se virou, um traço de surpresa atravessando seu rosto sempre controlado. Eficiente como sempre, senhorita Ribeiro. Apenas fazendo meu trabalho, ela respondeu com um leve sorriso. Os representantes do Grupo Medeiros solicitaram água com gás e café expresso na sala de reuniões. Já providenciei. Gabriel assentiu, tomando um gole do café. Por um momento, observou Luísa com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. 2 semanas, ele comentou. Minha última assistente não durou 5 dias. Talvez ela não fosse do interior de Minas, respondeu Luísa com uma ponta de humor. Somos conhecidos pela persistência. Foi tão rápido que Luísa quase perdeu. Um leve arquear de lábios, algo que em qualquer outra pessoa seria considerado o início de um sorriso. A reunião começa às 9h, ele disse, retomando sua habitual formalidade.
Quero que você participe e tome notas. Esse projeto é crucial para nós. Às 8h55, eles se dirigiram à maior sala de reuniões do andar, onde a equipe executiva da construtora Monteiro já aguardava. Denise, do RH, estava lá, assim como o diretor financeiro e a chefe do departamento jurídico. Os representantes do Grupo Medeiros chegaram pontualmente. 3 homens de meia-idade em ternos impecáveis, liderados por Eduardo Medeiros, patriarca da família e fundador do grupo. Luísa observava discretamente enquanto tomava notas. Gabriel estava em seu elemento, conduzindo a apresentação com precisão cirúrgica. Dados, projeções, cronogramas, tudo perfeitamente articulado. O projeto era ambicioso. O primeiro complexo empresarial do país a receber certificação máxima em sustentabilidade, com aproveitamento total de água da chuva, energia solar e design biofílico. Impressionante, Monteiro, comentou Eduardo após a apresentação, mas ainda tenho dúvidas sobre a viabilidade financeira no atual cenário econômico. Nossos acionistas estão cautelosos. Gabriel manteve a compostura, mas Luísa percebeu a tensão em sua mandíbula. Este projeto significava muito para ele, não apenas financeiramente. Compreendo suas preocupações, Eduardo, respondeu Gabriel. Por isso preparamos 3 cenários alternativos. Foi então que o desastre aconteceu. Ao procurar os documentos com os cenários alternativos, Gabriel percebeu que não estavam na pasta. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Doutor Monteiro, posso dar uma palavra? Luísa interveio suavemente, levantando-se. Acho que houve uma pequena confusão com as pastas. Sem esperar resposta, ela saiu rapidamente da sala. 3 minutos depois retornou com outra pasta, idêntica à primeira, mas com uma discreta etiqueta verde na lombada. Aqui estão os cenários alternativos, senhor, disse, entregando a pasta a Gabriel. O resto da reunião transcorreu sem problemas. Os executivos do Grupo Medeiros pareceram satisfeitos com os cenários apresentados, especialmente com a proposta de execução em fases que reduzia o investimento inicial. Vamos estudar com atenção, Monteiro, disse Eduardo Medeiros ao final. Você receberá nossa resposta até semana que vem. Quando todos saíram, apenas Gabriel e Luísa permaneceram na sala de reuniões. Ele a encarou com uma expressão difícil de ler. Como sabia da outra pasta? Perguntou finalmente. Notei que o senhor estava nervoso esta manhã, explicou Luísa. Então preparei uma pasta de contingência com todos os documentos que achei que poderiam ser necessários, incluindo as análises alternativas que vi em seu computador ontem. Gabriel a observou por um longo momento. Iniciativa, disse ele finalmente. Raridade nos dias de hoje. Minha mãe sempre dizia que prever problemas é melhor que resolvê-los depois, respondeu ela com um leve dar de ombros. Sua mãe parece sensata. Ela é professora primária há 30 anos em Juiz de Fora. Lidar com crianças exige sempre um plano B. Algo na menção de crianças fez o olhar de Gabriel se tornar distante por um momento, mas ele rapidamente retomou sua habitual compostura. A reunião correu bem, disse, juntando seus documentos. Mas não comemore ainda. Eduardo Medeiros é conhecido por fazer jogos duros de negociação. Posso fazer uma observação, doutor Monteiro? Ele ergueu uma sobrancelha, um convite silencioso para que continuasse. Notei que ele reagiu positivamente quando o senhor mencionou o impacto social do projeto nas comunidades vizinhas. Acho que esse poderia ser um ponto a explorar mais. Gabriel a estudou por um momento. Interessante. A maioria das pessoas só percebe os números. Os números são importantes, claro, mas pessoas como Eduardo Medeiros já têm dinheiro suficiente. O que eles querem é um legado. Um silêncio pensativo pairou entre eles. Por um breve instante, Luísa teve a impressão de ver algo novo nos olhos sempre distantes de Gabriel. Respeito. Almoço? Disse ele abruptamente, consultando o relógio. Vá comer algo, senhorita Ribeiro. A tarde será longa. Luísa sorriu internamente enquanto o observava sair. 2 semanas atrás ele sequer teria notado que ela precisava de uma pausa para almoçar. Pequenas vitórias. O mês de fevereiro chegou ao fim, trazendo um calor úmido típico do final do verão paulistano. Luísa já estava completamente adaptada à sua função, navegando com crescente confiança pelo universo complexo da construtora Monteiro. Naquela sexta-feira à tarde,
Enquanto organizava a agenda da semana seguinte, seu telefone pessoal vibrou com uma mensagem da imobiliária. O proprietário do apartamento que alugava na Lapa decidira vender o imóvel e ela teria apenas 60 dias para encontrar outro lugar. Problema? A voz de Gabriel a surpreendeu. Ele estava parado na porta de seu escritório observando-a. Nada importante, respondeu automaticamente, guardando o celular. O relatório trimestral já está pronto para revisão, senhor. Gabriel assentiu, mas não se moveu. Seus olhos perscrutavam o rosto de Luísa, com uma intensidade desconfortável. Você é péssima mentirosa, senhorita Ribeiro, constatou finalmente. Seus olhos sempre denunciam quando algo está errado. Luísa sentiu o rosto esquentar. Após quase um mês trabalhando juntos diariamente, ainda não estava acostumada com a maneira como ele parecia ler seus pensamentos. É apenas uma questão de moradia, admitiu. Preciso encontrar um novo apartamento em 2 meses. Problemas com o atual? O proprietário vai vender. Gabriel pareceu ponderar por um momento. São Paulo não é uma cidade fácil para recém-chegados. Estou descobrindo isso, sorriu levemente. Mas vou me virar. O telefone da mesa de Luísa tocou, interrompendo a conversa. Era Denise do RH informando que os documentos para a auditoria anual precisavam ser assinados até o final do dia. O resto da tarde passou em um turbilhão de atividades. Quando Luísa finalmente terminou as tarefas pendentes, já passava das 19 horas. Para sua surpresa, Gabriel ainda estava em seu escritório, algo incomum às sextas-feiras. Ainda aqui, Dr. Monteiro? Perguntou parando à porta. Ele ergueu os olhos dos documentos que analisava. Parecia cansado, com a gravata ligeiramente frouxa e as mangas da camisa dobradas até os cotovelos. A versão mais informal que Luísa já ouvira no escritório. Último relatório para o conselho, respondeu, passando a mão pelos cabelos escuros. Você deveria ir, é sexta-feira. Não tenho planos, admitiu Luísa. Posso ajudar se quiser. Gabriel a estudou por um momento, antes de indicar a cadeira diante de sua mesa. Sente-se. Eles trabalharam em silêncio por quase 1 hora, revisando dados, corrigindo inconsistências, aprimorando a apresentação visual. A proximidade era diferente daquela dos dias normais de trabalho, mais relaxada, quase cúmplice. Você gosta de São Paulo? Perguntou Gabriel repentinamente, quebrando o silêncio. A pergunta pegou Luísa de surpresa. Era raro que ele iniciasse conversas não relacionadas ao trabalho. É intenso, respondeu honestamente. Diferente de tudo que conhecia. Às vezes assustador, às vezes fascinante. Como a maioria das coisas que valem a pena, comentou ele, um raro traço de filosofia em sua voz sempre pragmática. E o senhor sempre viveu aqui? Gabriel hesitou, como se ponderando quanto deveria compartilhar. Nasci no interior do Paraná, cidade pequena, sem nem mesmo um semáforo. Vim para São Paulo aos 18 anos para estudar engenharia civil na USP. Foi difícil se adaptar? Um vislumbre de memórias distantes passou pelo rosto dele. Nos primeiros meses eu odiava cada minuto. O barulho, a multidão, a impessoalidade. Depois, a cidade me conquistou. Como? Possibilidades, respondeu simplesmente. Em cidades pequenas, seu destino parece traçado desde o nascimento. Aqui, você pode se reinventar. Havia algo profundamente pessoal naquela observação, como se falasse de sua própria trajetória. Luísa sentiu que estava vislumbrando uma faceta raramente revelada de Gabriel Monteiro. Acho que entendo isso, disse suavemente. Em Juiz de Fora eu sempre seria a filha da professora Marlene e do contador João. Aqui sou apenas eu. Seus olhares se encontraram por um momento. Um reconhecimento silencioso de experiências compartilhadas, apesar das evidentes diferenças entre suas vidas. O telefone de Gabriel tocou, quebrando o momento. Ele atendeu com seu habitual tom profissional. A conversa foi breve, e pelo que Luísa pôde perceber, tratava-se de seu motorista. Wilson está esperando no subsolo, informou após desligar. Posso oferecer uma carona? Não precisa se incomodar, respondeu automaticamente. Posso pegar o metrô. Às 21h de uma sexta-feira? Ele arqueou uma sobrancelha. O metrô estará lotado e você mora na Lapa, certo? Fica no meu caminho para os Jardins. A menção ao bairro onde ele morava, um dos mais exclusivos de São Paulo, destacou novamente o abismo social entre eles. Ainda assim,
A oferta era tentadora após um longo dia de trabalho. Se não for incômodo, cedeu finalmente. O carro que os aguardava no subsolo era um sedã alemão preto, discreto, mas evidentemente luxuoso. O motorista, um homem de aproximadamente 60 anos, cumprimentou Gabriel com familiar respeito. Boa noite, Dr. Monteiro. Wilson, esta é Luísa Ribeiro, minha assistente. Vamos deixá-la na Lapa antes de seguir para minha casa. A viagem através do trânsito noturno de São Paulo transcorreu em silêncio confortável. Luísa observava as luzes da cidade pela janela, consciente da presença de Gabriel ao seu lado. Havia algo estranhamente íntimo em estar no espaço pessoal dele, fora do ambiente corporativo. Em que região da Lapa você mora? Perguntou Wilson, quebrando o silêncio. Próximo à estação Lapa da CPTM, respondeu Luísa, na rua William Spears. Gabriel franziu levemente o senho. Não é um dos melhores trechos do bairro. O aluguel cabe no meu orçamento, explicou simplesmente. Ou cabia, até o proprietário decidir vender. Já começou a procurar outro lugar? Amanhã vou ver alguns apartamentos. Gabriel pareceu absorto em pensamentos por alguns momentos. A construtora tem alguns imóveis residenciais no portfólio de investimentos, comentou casualmente, incluindo um pequeno prédio recém-reformado na Vila Madalena. Posso verificar a disponibilidade se tiver interesse. A oferta era inesperada. Vila Madalena era um bairro desejável, conhecido por sua vida cultural e localização privilegiada, certamente fora do orçamento de Luísa. É gentil da sua parte, Dr. Monteiro, mas duvido que consiga pagar o aluguel de um apartamento na Vila Madalena. A empresa oferece condições especiais para funcionários, respondeu ele sem hesitação. Parte do nosso programa de retenção de talentos. Antes que Luísa pudesse responder, o carro parou em frente ao seu prédio, um edifício antigo, razoavelmente conservado, mas claramente modesto. Obrigada pela carona, disse, alcançando a maçaneta. Luísa. Era a primeira vez que ele a chamava pelo primeiro nome. O som tinha uma qualidade diferente em sua voz. Sim, pense na oferta do apartamento. Enviarei os detalhes por e-mail no fim de semana. Ela assentiu, sem saber exatamente como responder. Boa noite, Dr. Monteiro. Gabriel, corrigiu ele, com o que poderia ser interpretado como o fantasma de um sorriso. Fora do escritório, pode me chamar de Gabriel. Enquanto o carro se afastava, Luísa permaneceu por um momento na calçada, observando as luzes traseiras desaparecerem no trânsito. Algo estava mudando entre eles, sutilmente, mas inegavelmente. O que tinha começado como uma relação estritamente profissional estava lentamente se transformando em algo que ela ainda não conseguia definir. E isso, Luísa admitiu para si mesma enquanto subia as escadas até seu apartamento, era tão intrigante quanto preocupante. O e-mail chegou pontualmente às 8 horas de sábado, como Gabriel havia prometido. Luísa olhou para a tela do celular ainda deitada, o sol da manhã filtrando-se preguiçosamente pelas cortinas finas de seu apartamento. O assunto era simples: oportunidade de locação confidencial. Com curiosidade crescente, ela clicou para abrir a mensagem. Os detalhes eram surpreendentes. Um apartamento de 2 quartos em um pequeno edifício, de apenas 8 unidades na Vila Madalena, recém-reformado, com aproximadamente 65 unidades. As fotos mostravam um espaço moderno, com acabamentos de qualidade e uma pequena varanda com vista para o verde do bairro. O que realmente chamou sua atenção, porém, foi o valor do aluguel, praticamente o mesmo que pagava atualmente por seu apartamento de 1 quarto na Lapa, em um prédio antigo e sem elevador. Impossível, murmurou para si mesma, verificando novamente o valor. Havia algo errado. Imóveis naquela região custavam facilmente o dobro. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. O apartamento está disponível para visita hoje, se tiver interesse. Wilson pode buscá-la às 14 horas. GM. Luísa releu a mensagem várias vezes. A proposta parecia boa demais para ser verdade, e isso a deixava desconfortável. Por que Gabriel Monteiro se interessaria por sua situação de moradia? E por que oferecer condições tão vantajosas? Após 20 minutos de reflexão, respondeu: agradeço a oferta, mas não quero incomodar seu motorista no final de semana. Posso chegar lá por conta própria se me enviar o endereço.
A resposta veio quase instantaneamente. Wilson já estará na região, sem incômodos. Confirme apenas se o horário é conveniente. Luísa hesitou. Havia algo na insistência de Gabriel que a intrigava. Finalmente digitou. 14h está bom. Obrigada pela consideração. Pontualmente às 14h, o sedã preto parou em frente ao seu prédio. Wilson sorriu amigavelmente ao abrir a porta para ela. Boa tarde, dona Luísa. O Dr. Monteiro pediu que eu a levasse para conhecer o apartamento. Ele não virá? Perguntou tentando soar casual. O Dr. Monteiro está em uma reunião com investidores estrangeiros hoje, explicou Wilson enquanto dirigia habilmente pelo trânsito de sábado. Mas a corretora nos encontrará lá. O edifício era ainda mais bonito do que as fotos sugeriam. Uma construção contemporânea, porém discreta, integrada à paisagem do charmoso bairro boêmio. A placa Residencial Vila Arte brilhava discretamente na fachada. Uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos aguardava na entrada. Senhorita Ribeiro, sou Márcia Dantas, da imobiliária. O Dr. Monteiro me informou que você teria prioridade para este imóvel. O apartamento era perfeito. Luísa caminhou lentamente pelos ambientes, admirando os detalhes. Piso em porcelanato claro, armários planejados na cozinha, banheiro com box em vidro temperado, quartos com tamanho adequado. É um condomínio pequeno, apenas 8 apartamentos, explicava Márcia enquanto a conduzia pela varanda. Os moradores são principalmente executivos e profissionais liberais. Ambiente tranquilo, segurança 24 horas. É realmente encantador, admitiu Luísa. Mas confesso que estou confusa quanto ao valor do aluguel. Parece abaixo do mercado. Márcia sorriu diplomaticamente. O Dr. Monteiro mencionou que você seria direta. A construtora Monteiro concluiu este empreendimento há apenas 3 meses. Alguns apartamentos estão reservados para o programa de benefícios da empresa. Mas por que eu teria acesso a isso? Trabalho lá há menos de 2 meses. A corretora hesitou por um instante. O Dr. Monteiro foi bastante claro quanto à sua prioridade. Disse que você é um talento que a empresa não quer perder. Algo na explicação soava incompleto, mas Luísa não conseguiu identificar exatamente o que. De qualquer forma, era uma oportunidade que não podia ignorar. O apartamento era perfeito e o valor cabia em seu orçamento mesmo que apertado. Quais seriam os próximos passos? Perguntou finalmente. Se estiver interessada, podemos assinar uma reserva hoje mesmo. Os documentos para o contrato podem ser providenciados na segunda-feira. No caminho de volta para seu apartamento atual, Luísa permaneceu em silêncio, absorta em pensamentos. Wilson, respeitosamente, não tentou iniciar conversa. Apenas quando chegaram ao seu destino, ele comentou. Se me permite, dona Luísa, o Dr. Monteiro raramente se envolve pessoalmente nessas questões de moradia para funcionários. Em 5 anos como seu motorista, esta é a primeira vez que ele me pede para acompanhar alguém a uma visita. Antes que Luísa pudesse responder, seu celular vibrou com uma mensagem. E então, atendeu às suas expectativas? GM. Como Gabriel sabia que a visita havia terminado, teria Wilson informado? Ela digitou uma resposta cautelosa. O apartamento é excelente, muito além das minhas expectativas, mas o valor parece excessivamente vantajoso. Preocupa-me aceitar algo assim. A resposta veio enquanto ela ainda subia as escadas. Jantar hoje? Podemos discutir seus termos. 20 horas. Wilson buscará você. Luísa parou no meio da escada relendo a mensagem. Isso era um encontro? Uma reunião de trabalho em pleno sábado à noite? O tom casual era tão diferente do Gabriel formal do escritório que ela mal conseguia associar as duas personas. Após 10 minutos de deliberação interna, respondeu. 20 está bom. Obrigada pelo convite. Às 19h45, Luísa verificou sua aparência uma última vez no espelho. Optara por um visual que equilibrava casual e elegante. Um vestido midi azul escuro, sapatos baixos confortáveis e cabelos soltos, com a maquiagem leve que usava nos finais de semana. Nem formal demais para parecer que considerava aquilo uma extensão do trabalho, nem casual demais a ponto de parecer desleixada. Wilson chegou pontualmente, como sempre. Durante o trajeto, Luísa tentou extrair alguma informação sobre o destino. Para onde estamos indo, Wilson? O doutor Monteiro reservou uma mesa no Fasano, respondeu o motorista.
um dos restaurantes favoritos dele, o Fasano, um dos hotéis e restaurantes mais exclusivos de São Paulo. Luísa sentiu um aperto no estômago. Definitivamente, não era uma simples conversa sobre contrato de aluguel. Gabriel aguardava na entrada do restaurante, surpreendentemente sem seu habitual terno. Usando calça social escura e camisa azul clara sem gravata, parecia mais jovem e acessível, quase um estranho para Luísa, acostumada à sua versão corporativa. Pontual como sempre, comentou ele com um leve sorriso, algo raro em seu rosto geralmente sério. Obrigado por aceitar o convite. O maître os conduziu a uma mesa discreta em um canto privilegiado do restaurante. O ambiente era sofisticado, com iluminação intimista e uma clientela evidentemente exclusiva. Luísa sentiu-se deslocada, consciente de que estava muito longe de seu mundo habitual. Primeira vez no Fasano? Perguntou Gabriel, observando sua expressão enquanto se sentavam. Meu orçamento de assistente executiva geralmente me leva a lugares menos requintados, respondeu com honestidade, mas sem constrangimento. Algo que poderia ser interpretado como diversão passou pelos olhos dele. Aprecio sua franqueza, Luísa. É uma qualidade rara. O sommelier aproximou-se e Gabriel pediu vinho sem consultar o cardápio. Claramente um cliente habitual. Quando ficaram sozinhos novamente, Luísa decidiu ir direto ao ponto. Sobre o apartamento... Você gostou? Ele afirmou. Não perguntou. É maravilhoso. Mas o valor não faz sentido para aquela localização e padrão. E isso me preocupa. Gabriel a estudou por um momento, como se avaliando quanto poderia revelar. A construtora tem diversos empreendimentos imobiliários. Alguns são destinados a investidores, outros a programas específicos. Este edifício na Vila Madalena foi concluído recentemente, como Márcia deve ter mencionado. Sim, mas isso não explica por que eu receberia um tratamento preferencial. O sommelier retornou com o vinho, interrompendo momentaneamente a conversa. Gabriel provou e aprovou a bebida com um aceno discreto. Quando ficaram a sós novamente, ele continuou. Você salvou a reunião com o Grupo Medeiros. Aquele projeto representa potencialmente 30% do nosso faturamento do próximo ano. Apenas fiz meu trabalho. Exatamente. Você fez seu trabalho excepcionalmente bem, demonstrando iniciativa, discrição e inteligência. Qualidades que valorizo e recompenso. Ele fez uma pausa. O programa de benefícios existe para todos os funcionários. A diferença é que normalmente leva anos até que alguém seja indicado para as melhores oportunidades. Luísa tomou um gole de vinho, ponderando. Ainda assim parece pessoal demais. Gabriel sustentou seu olhar. Talvez seja. A resposta direta a pegou desprevenida. Estava esperando negativas, explicações corporativas, não esta honestidade quase desconcertante. O que exatamente isso significa? Perguntou, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado. Significa que reconheço talento quando vejo. E que prefiro que você viva em um lugar seguro e adequado, em vez de se preocupar com questões de moradia que possam distraí-la de seu potencial profissional. Apenas isso? Gabriel a estudou por um longo momento, antes de responder. Por enquanto, sim. O por enquanto pairou entre eles como uma promessa não dita, carregada de possibilidades que nenhum dos dois estava pronto para nomear. O garçom chegou com os menus, quebrando o momento de tensão. O resto do jantar transcorreu entre conversas mais leves, sobre a cidade, gastronomia, experiências em Juiz de Fora e no interior do Paraná. Gabriel revelou-se surpreendentemente conhecedor de literatura brasileira, algo que Luísa jamais teria imaginado. 2 horas depois, quando Wilson os aguardava na entrada do restaurante, Luísa havia tomado sua decisão. Sobre o apartamento, disse enquanto caminhavam para o carro. Aceito, mas com uma condição. Gabriel arqueou uma sobrancelha, intrigado. Qual seria? Quero pagar o valor justo de mercado. Se há um programa de benefícios que seja transparente e proporcional ao meu tempo de empresa. Ele parou de caminhar, encarando-a com uma expressão que misturava surpresa e algo próximo de admiração. A maioria das pessoas simplesmente aceitaria a vantagem sem questionar. Não sou a maioria das pessoas, respondeu simplesmente. E presumo que seja exatamente por isso que estamos tendo esta conversa. Gabriel sorriu então,
Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto, suavizando as linhas sempre tensas de sua expressão. Por um momento, Luísa vislumbrou o homem por trás da fachada do lobo de concreto. Márcia ajustará o contrato conforme sua solicitação, concedeu ele. Embora você esteja recusando um benefício legítimo, prefiro construir meu caminho sem atalhos, explicou Luísa, mesmo que seja mais difícil. Quando Wilson estacionou em frente ao seu prédio atual, Gabriel surpreendeu-a novamente. Posso acompanhá-la até a porta? O gesto era tão inesperadamente cavalheiresco que Luísa apenas assentiu. Caminharam lado a lado até a entrada do edifício. Um silêncio confortável entre eles. Obrigada pelo jantar, disse ela finalmente. Foi revelador. Em que sentido? Descobri que o temido lobo de concreto aprecia Gabriel Garcia Marques e conhece os vinhos do Vale do São Francisco. Quem diria? Gabriel riu baixo. Outro som que Luísa jamais ouvira no escritório. Há muito que você não sabe sobre mim, Luísa Ribeiro. Imagino que sim, respondeu, subitamente consciente da proximidade entre eles, parados sob a luz amarelada da entrada do prédio. Por um momento pareceu que ele diria algo mais. Em vez disso, tocou levemente seu braço em um gesto breve de despedida. Boa noite, Luísa. Wilson buscará você na segunda, às 7h. Não é necessário, protestou automaticamente. Considere parte do programa de benefícios. Um traço de humor em sua voz geralmente séria. A menos que você também queira recusar isso. Luísa sorriu. Acho que posso abrir uma exceção para caronas. Boa noite, Gabriel. Enquanto o observava caminhar de volta ao carro, Luísa percebeu que algo fundamental havia mudado naquela noite. A linha estritamente profissional que separava CEO e assistente começava a se desvanecer, e ela não tinha certeza se deveria se preocupar ou se permitir explorar as possibilidades que se abriam à sua frente. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de atividades. A mudança para o novo apartamento aconteceu em um domingo ensolarado de março, com a ajuda de uma colega da faculdade que morava em São Paulo e um serviço de mudança econômico que Luísa contratou. O apartamento na Vila Madalena rapidamente se tornou seu refúgio, tão diferente do espaço apertado e barulhento que ocupava na Lapa. Aqui, as manhãs começavam com luz natural inundando a sala, o silêncio quebrado apenas pelo canto dos pássaros na pequena praça em frente ao edifício. No trabalho, sua relação com Gabriel havia atingido um equilíbrio peculiar. Durante o expediente, mantinham a formalidade profissional de sempre. Ele ainda era o exigente Dr. Monteiro e ela a eficiente senhorita Ribeiro. Mas existiam momentos, pequenas brechas, em que algo mais pessoal emergia. Um comentário sobre um livro mencionado durante o jantar, uma pergunta sobre a adaptação ao novo apartamento, um café compartilhado em silêncio enquanto trabalhavam até tarde. Wilson agora a buscava todas as manhãs, por insistência de Gabriel. O trajeto da Vila Madalena até o escritório é praticamente o mesmo dos jardins, argumentara ele, tornando impossível para Luísa recusar sem parecer teimosa. Naquela quarta-feira de abril, enquanto organizava a agenda de reuniões da semana seguinte, Luísa recebeu uma ligação de Denise do RH. Luísa, precisamos que você atualize seus dados cadastrais para o plano de saúde corporativo. Existe algum histórico médico familiar que precise ser informado? Não que eu saiba, respondeu. Meus pais são bastante saudáveis. Ótimo. E sobre sua declaração de beneficiários para o seguro de vida? Mantém seus pais como beneficiários? Sim, por favor. Perfeito. Precisamos também de uma foto atualizada para o novo crachá. Pode passar no departamento hoje à tarde? Após desligar, Luísa folheava alguns documentos quando percebeu Gabriel parado à porta de seu escritório, observando-a com uma expressão indecifrável. Algum problema, doutor? Monteiro? Preciso que você me acompanhe em uma visita a um terreno na Zona Oeste amanhã pela manhã, disse ele, aproximando-se de sua mesa. Potencial novo empreendimento. Quero sua impressão. Minha impressão? Luísa não conseguiu esconder a surpresa. Sobre um terreno? Sobre o potencial do local. Você tem bom olhar para detalhes e uma perspectiva diferente da nossa equipe habitual. Um breve hesitar. Além disso, o projeto pode interessá-la pessoalmente. Como assim?
É um complexo residencial voltado para jovens profissionais em início de carreira. Demografia semelhante à sua. Entendi. A que horas saímos? Wilson nos pegará às 8 horas. Gabriel parecia prestes a dizer algo mais, mas seu telefone tocou. Ele verificou o visor e seu rosto se fechou instantaneamente. Preciso atender esta ligação. Continuamos depois. Durante o resto do dia, Luísa percebeu uma mudança sutil no comportamento de Gabriel. Ele parecia distante, quase preocupado, passando longos períodos trancado em seu escritório em ligações que, pela expressão tensa em seu rosto quando saía, não traziam boas notícias. Às 18h30, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, Gabriel saiu de seu escritório com o paletó no braço e a gravata ligeiramente frouxa, sinais que Luísa já conhecia de um dia particularmente estressante. "Ainda aqui?" perguntou ele, parando ao lado de sua mesa. "Finalizando alguns e-mails", respondeu olhando para o relógio. "Não percebi que já era tão tarde." Gabriel hesitou por um momento. "Tem planos para hoje à noite?" A pergunta, aparentemente casual, fez Luísa erguer os olhos da tela do computador. "Não, nada especial. Por quê? Gostaria de jantar comigo? Há algo que preciso discutir." Havia uma seriedade em sua voz que despertou a preocupação de Luísa. "Claro. Aconteceu alguma coisa? Prefiro conversarmos com calma." Wilson está esperando no subsolo. O restaurante escolhido por Gabriel era diferente do Fasano, menor, mais discreto, especializado em culinária italiana. O ambiente era acolhedor, com iluminação suave e mesas suficientemente espaçadas para garantir privacidade. "Venho aqui quando preciso pensar", comentou Gabriel, enquanto o maître os conduzia a uma mesa no fundo do salão. "A comida é excelente, e ninguém me incomoda com assuntos de negócios." Após fazerem os pedidos e receberem o vinho, Luísa finalmente perguntou: "O que está acontecendo, Gabriel? Você parece preocupado desde aquela ligação." Ele girou lentamente a taça de vinho entre os dedos, como se organizando os pensamentos. "Recebi uma proposta para vender a empresa", disse finalmente. "Vender a construtora Monteiro?" Luísa não conseguiu esconder o choque. A empresa era praticamente sinônimo do nome de Gabriel no mercado. Um conglomerado internacional ofereceu uma quantia significativa. Querem expandir operações no Brasil, e nossa reputação e carteira de projetos os atraíram. "E você está considerando aceitar?" perguntou cautelosamente. Gabriel tomou um gole de vinho antes de responder. "Financeiramente é uma oferta difícil de recusar, mas a empresa não é apenas um negócio para mim. É sua criação", completou Luísa. "Sua identidade." Algo suavizou nos olhos dele. "Exatamente. Você entende isso de uma forma que muitos não conseguem. O que aconteceria com os funcionários? O contrato inclui cláusulas de proteção para a equipe atual. Pelo menos no papel." Gabriel fez uma pausa. "Mas conhecemos bem como funcionam essas transições. Cultura corporativa, prioridades, tudo muda eventualmente. E o que aconteceria com você?" A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Um breve sorriso tocou os lábios dele. "Preocupada comigo, senhorita Ribeiro? Seria difícil encontrar outro chefe que aprecie Gabriel Garcia Marques", respondeu Luísa, tentando aliviar a tensão. O sorriso de Gabriel se ampliou momentaneamente, antes de desvanecer em uma expressão mais séria. O acordo incluiria um período de transição de 2 anos, com opção de permanência como CEO. Depois disso, ele deu de ombros. "Liberdade, suponho. Poderia viajar, investir em outros negócios. Talvez até escrever aquele livro sobre arquitetura sustentável que venho adiando há anos." A comida chegou, interrompendo brevemente a conversa. Quando ficaram sozinhos novamente, Luísa perguntou: "Por que está me contando isso? Imagino que seja uma informação bastante confidencial neste momento." Gabriel a observou por alguns instantes antes de responder. "Porque confio em você. E porque..." Ele hesitou. Algo raro em sua habitual objetividade. "Porque sua opinião importa para mim." A sinceridade da declaração pegou Luísa desprevenida. "Mal comecei na empresa. Não sou executiva nem tenho experiência em fusões e aquisições. Não estou pedindo uma análise financeira." Gabriel inclinou-se ligeiramente para a frente. "Estou pedindo sua percepção. Você vê além das aparências, Luísa. É uma das coisas que mais admiro em você." O uso da palavra admiro
criou uma onda de calor que se espalhou pelo peito de Luísa. Ela respirou fundo, considerando cuidadosamente o que diria a seguir. Quando você me contou sobre sua cidade no Paraná, sobre vir para São Paulo para se reinventar, ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. Falou sobre possibilidades, sobre como São Paulo permitiu que você criasse seu próprio caminho, em vez de seguir um destino predeterminado. Gabriel assentiu, atento a cada palavra. A construtora Monteiro parece ser a concretização dessas possibilidades, continuou ela. É mais que um negócio. É a manifestação do seu projeto de vida. Vender significaria abrir mão não apenas da empresa, mas de uma parte fundamental de quem você é. Um silêncio reflexivo seguiu-se às suas palavras. Finalmente, Gabriel falou. Existe também outra consideração. Sua voz adquiriu um tom que Luísa nunca ouvira antes, quase vulnerável. Pessoal. Que tipo de consideração? Gabriel hesitou, como se estivesse em território desconhecido. Para um homem acostumado a decisões rápidas e certezas absolutas, a hesitação era reveladora. Nos últimos anos, dediquei minha vida exclusivamente à empresa. Após o divórcio, mergulhei no trabalho para evitar... Ele parou, reconsiderando. Para preencher o vazio. Funcionou, até certo ponto. E agora? Seus olhares se encontraram. Agora percebo que existem outras possibilidades que merecem ser exploradas. A implicação pairou entre eles, não dita, mas claramente percebida. Luísa sentiu o coração acelerar, mas manteve a compostura. Qualquer decisão sobre a empresa deve ser tomada por seus próprios méritos, disse cuidadosamente. Questões pessoais são complicadoras. Sensata como sempre, comentou Gabriel, com um leve sorriso. Mas às vezes, Luísa, a vida é uma rede interconectada de decisões que não podem ser isoladas em compartimentos convenientes. O resto do jantar fluiu entre assuntos mais leves, mas a tensão subjacente, a conversa não concluída, permanecia entre eles. Quando saíram do restaurante, a noite estava agradavelmente fresca, com uma brisa suave típica do outono paulistano. Gostaria de caminhar um pouco? Sugeriu Gabriel, surpreendendo-a. Há uma praça aqui perto. Wilson pode nos encontrar lá em meia hora. A praça era pequena e bem cuidada, com árvores antigas e alguns bancos estrategicamente posicionados. Caminharam lado a lado em silêncio por alguns minutos, até Gabriel falar novamente. Há algo mais que você deveria saber, considerando nossa conversa. Ele parou de caminhar, virando-se para encará-la. Um dos motivos pelos quais o divórcio foi complicado. Luísa esperou, sentindo que estavam prestes a cruzar algum tipo de limiar importante. Tínhamos visões muito diferentes sobre família, continuou ele, o olhar fixo em um ponto distante. Clara queria filhos imediatamente. Eu queria esperar construir a empresa primeiro. Uma divergência comum entre casais, comentou Luísa suavemente. Esperei tempo demais. A voz de Gabriel adquiriu uma qualidade mais áspera. Quando finalmente concordei, descobrimos que... Ele fez uma pausa, respirando fundo. Que eu não poderia ter filhos, biologicamente. A revelação pegou Luísa completamente desprevenida. Subitamente, várias pequenas observações fizeram sentido. A expressão distante quando ela mencionara crianças. A tensão quando o assunto surgia indiretamente. Sinto muito, disse sinceramente, resistindo ao impulso de tocar seu braço em conforto. Clara decidiu que não poderia viver sem a experiência da maternidade biológica, continuou ele, a voz controlada, mas com uma dor subjacente que era quase palpável. O divórcio foi civilizado na superfície, devastador por baixo. É por isso que você se afundou no trabalho. Gabriel assentiu. A empresa tornou-se meu único foco, minha identidade completa. E agora a decisão de vender traz tudo isso à tona novamente, concluiu Luísa, compreendendo. Precisamente. Ele se virou para encará-la diretamente. Você perguntou por que estou compartilhando isso com você. A verdade é que pela primeira vez em 3 anos estou considerando possibilidades além da construtora Monteiro. Você, Luísa, é parte dessas possibilidades. O coração dela acelerou, mas sua mente analítica rapidamente soou alarmes. Gabriel, eu sou sua assistente. Uma pausa calculada. E você é meu chefe. Estou ciente das complicações, respondeu ele com um leve sorriso. Acredite, já considerei todos os ângulos possíveis.
Tenho certeza que sim. É o que você faz. O que estou dizendo, Luísa, é que qualquer decisão sobre a empresa será tomada considerando todos os fatores relevantes. Inclusive, ele hesitou. Inclusive o que poderia ou não existir entre nós. Ela respirou fundo, processando as implicações. Isso é uma declaração ou uma negociação? A pergunta direta fez Gabriel rir. Um som raro e surpreendentemente jovial. Definitivamente uma qualidade sua. Ir direto ao ponto. Aprendi com um certo CEO, respondeu ela com um leve sorriso. Gabriel deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Não estou propondo nada neste momento, além de honestidade. Quero que você saiba onde estou emocionalmente. O resto dependerá de muitos fatores, incluindo como você se sente. Luísa manteve seu olhar, sentindo-se simultaneamente vulnerável e estranhamente poderosa. E como você acha que eu me sinto? Perguntou suavemente. Acredito que exista algo, respondeu ele com cautela. Uma conexão que vai além do profissional. Mas também sei que você valoriza sua independência e sua integridade acima de tudo, e que a situação é complicada. Uma análise precisa, concedeu ela. O que sugere que façamos a respeito? Por enquanto, nada além do que já estamos fazendo. Um sorriso tocou os lábios dele. Continuaremos trabalhando juntos, jantando ocasionalmente, conhecendo-nos melhor, sem pressões ou expectativas pré-definidas. E quanto à empresa, a proposta de compra? Tomarei minha decisão nas próximas semanas, respondeu Gabriel, retomando seu tom mais profissional. Independentemente do resultado, gostaria que você soubesse que seu futuro na construtora Monteiro, ou em qualquer configuração que venha a sucedê-la, está assegurado. Seu talento é inegável. Luísa assentiu, grata pela garantia profissional, mas consciente de que a conversa tinha aberto portas emocionais que não poderiam ser simplesmente fechadas novamente. É melhor voltarmos, sugeriu ela, consultando o relógio. Wilson deve estar esperando. Enquanto caminhavam de volta em direção ao local combinado, Gabriel quebrou o silêncio uma última vez. Obrigado, Luísa, por ouvir, por compreender. É o que fazemos por pessoas que importam para nós, respondeu ela simplesmente. Naquela noite, deitada em seu novo apartamento na Vila Madalena, Luísa encarou o teto por horas, repassando a conversa. As revelações de Gabriel, tanto sobre a empresa quanto sobre sua vida pessoal, haviam mudado fundamentalmente a dinâmica entre eles. Uma semana se passou desde a reveladora conversa no restaurante italiano. Na construtora Monteiro, a rotina de trabalho continuava aparentemente normal, com Gabriel e Luísa mantendo o profissionalismo habitual durante o expediente. No entanto, havia uma nova camada de comunicação entre eles. Olhares que duravam um segundo a mais, pequenos gestos de consideração, uma proximidade silenciosa quando trabalhavam até tarde. Naquela segunda-feira, a primeira reunião do dia estava marcada com Eduardo Medeiros, do Grupo Medeiros. A parceria para o complexo empresarial sustentável havia sido finalmente formalizada, após semanas de negociação. Senhorita Ribeiro, quero que participe ativamente desta reunião, informou Gabriel, enquanto revisavam os documentos finais. Foi sua observação sobre o impacto social que ajudou a fechar o negócio. Luísa assentiu, sentindo-se valorizada. Elaborei alguns pontos adicionais sobre a integração com a comunidade local, que podem interessar ao Sr. Medeiros. A reunião transcorreu excepcionalmente bem. Eduardo Medeiros parecia genuinamente entusiasmado com o projeto, especialmente com as propostas de desenvolvimento comunitário que Luísa apresentou. Centro de capacitação profissional para moradores da região, espaços verdes de uso público e programas de educação ambiental. Impressionante, Monteiro, comentou Eduardo ao final da apresentação. Sua equipe capturou exatamente o que procurávamos, algo que vai além do concreto e vidro. Quando Eduardo se retirou, acompanhado pelo diretor financeiro, Gabriel permaneceu na sala de reuniões com Luísa, organizando os documentos. Excelente trabalho, disse ele, com aquele raro sorriso que parecia reservado apenas para momentos especiais. Você tem um dom para entender o que realmente motiva as pessoas. Obrigada. Foi uma boa oportunidade para... A porta da sala de reuniões abriu-se abruptamente, interrompendo-a.
Carlos Mendonça, membro do conselho da construtora e um dos investidores originais, entrou com expressão grave. Gabriel, precisamos conversar. Ele lançou um olhar significativo para Luísa. Em particular. A senhorita Ribeiro tem minha total confiança, Carlos, respondeu Gabriel calmamente. Se é sobre a proposta da Global Build, ela está ciente. Carlos parecia desconfortável, mas prosseguiu. Acaba de chegar um e-mail deles. Aumentaram a oferta em 15% e reduziram o período de transição para 1 ano. Querem resposta em 48 horas. A expressão de Gabriel endureceu instantaneamente. O retorno do lobo de concreto que seus funcionários temiam. Um ultimato, então. O conselho está dividido, continuou Carlos. Mas a maioria está inclinada a aceitar. Os números são persuasivos. Números nem sempre contam a história completa, respondeu Gabriel friamente. Uma reunião extraordinária foi convocada para amanhã, 9h. Carlos parecia genuinamente pesaroso. Sinto muito, Gabriel. Sei o quanto a empresa significa para você. Quando Carlos saiu, um silêncio pesado preencheu a sala. Gabriel permaneceu imóvel por vários segundos, o olhar fixo na vista da cidade pela janela panorâmica. Você sabia que isto estava chegando? Perguntou Luísa suavemente. Suspeitava, respondeu ele sem se virar. A Global Build não é conhecida por sua paciência ou sutileza. O que você vai fazer? Gabriel finalmente se virou para encará-la. Seus olhos, geralmente calculistas e controlados, revelavam uma tempestade interior. Lutar pelo que construí. Sua voz era baixa, mas carregada de determinação. Posso não ter o maior percentual de ações, mas tenho algo que eles não têm. A lealdade da equipe que tornou esta empresa o que ela é hoje. O resto do dia passou em um turbilhão de atividades. Gabriel convocou reuniões emergenciais com diretores, fez inúmeras ligações e trabalhou em uma apresentação até tarde da noite. Luísa permaneceu ao seu lado, providenciando documentos, organizando informações, servindo como uma âncora calma na tempestade que se formava. Passava das 22h quando finalmente terminaram. O prédio estava praticamente vazio, apenas a equipe de segurança e alguns funcionários dedicados ainda presentes. Você deveria ir para casa, disse Gabriel, passando a mão pelos cabelos em um gesto de cansaço. Amanhã será um dia decisivo. Você também deveria descansar, respondeu Luísa. Enfrentar o conselho exausto não ajudará sua causa. Ele sorriu fracamente. Sempre a voz da razão. Alguém precisa ser. Gabriel a observou por um momento, como se tomando uma decisão interna. Gostaria de jantar comigo? Sei que é tarde, mas preciso comer algo e preferiria não estar sozinho esta noite. A vulnerabilidade na admissão tocou Luísa profundamente. Claro, onde quer ir? Meu apartamento fica a 10 minutos daqui, sugeriu ele. Podemos pedir algo, menos formal, mais reservado. O apartamento de Gabriel nos Jardins era exatamente como Luísa imaginava. Espaçoso, elegante, com móveis modernos em tons neutros, amplas janelas e uma impressionante coleção de arte brasileira contemporânea. Surpreendentemente, apesar do óbvio luxo, o espaço tinha uma qualidade acolhedora. Não era a mansão ostensiva que muitos executivos de seu nível preferiam. É a primeira vez que recebo alguém do escritório aqui, comentou ele, enquanto pegava 2 taças para o vinho, com exceção de Carlos, talvez, nos primeiros anos da empresa. É um espaço bonito, respondeu Luísa, observando a vista noturna da cidade pela janela da varanda. Combina com você, sofisticado, mas não exibicionista. Gabriel sorriu enquanto servia o vinho. Um elogio interessante. Apenas uma observação. Eles jantaram na varanda. Comida italiana pedida de um restaurante próximo. A conversa fluiu naturalmente, evitando inicialmente o tema da reunião do conselho, focando em assuntos mais leves, livros recentes, exposições de arte, memórias de suas cidades natais. Foi apenas após terminarem a refeição, com as taças de vinho reabastecidas, que Gabriel retornou ao assunto inevitável. Você acha que estou sendo irracional? Perguntou repentinamente. Ao resistir à venda? Luísa considerou a pergunta cuidadosamente. Acho que está sendo fiel a si mesmo. A empresa não é apenas um investimento para você. É uma extensão de quem você é, do que acredita. O conselho dirá que estou deixando o emocional obscurecer o racional. Talvez,
concordou ela. Mas algumas das melhores decisões da história foram tomadas por razões que iam além da lógica fria dos números. Gabriel a observou com uma expressão que mesclava admiração e algo mais profundo, não dito. Você é extraordinária, sabia? A maioria das pessoas em sua posição estaria me aconselhando a aceitar a oferta, garantir sua própria estabilidade. Não sou a maioria das pessoas, respondeu simplesmente, ecoando palavras já ditas entre eles. E acredito que você tem o direito de lutar pelo que construiu. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. A cidade brilhava lá embaixo, milhões de luzes formando um tapete luminoso que se estendia até onde a vista alcançava. Independentemente do que aconteça amanhã, disse Gabriel finalmente, quero que saiba que sua presença nas últimas semanas tem sido significativa para mim. Para mim também, admitiu Luísa suavemente. Gabriel colocou sua taça na mesa e se aproximou dela. Por um momento, Luísa pensou que ele a beijaria. Em vez disso, tocou gentilmente seu rosto, um gesto quase reverente. Não quero complicar ainda mais sua vida, disse ele a voz baixa, especialmente com tanta incerteza à frente. Você não está me complicando, respondeu Luísa, cobrindo a mão dele com a sua. Estou aqui por escolha própria. O momento entre eles era frágil, carregado de possibilidades. Finalmente, deliberadamente, Gabriel se inclinou e a beijou. Um beijo gentil, quase hesitante, tão diferente da imagem de força e determinação que ele projetava no mundo. Quando se separaram, o olhar que trocaram continha um reconhecimento mútuo. Um limiar havia sido cruzado e não havia como voltar atrás. Devo ir, sussurrou Luísa, embora parte dela quisesse ficar. Amanhã será um dia importante e ambos precisamos estar descansados. Gabriel assentiu, respeitando sua decisão. Wilson pode levá-la para casa. Prefiro um táxi, respondeu gentilmente. Menos complicado por enquanto. Ele sorriu, compreendendo. Sempre sensata. No táxi, a caminho de seu apartamento na Vila Madalena, Luísa refletia sobre o turbilhão de emoções e eventos. Em menos de 2 meses, sua vida havia se transformado completamente. Novo emprego, nova cidade, novo apartamento e agora um novo e inesperado relacionamento emergindo. Parte dela alertava sobre os riscos. Ele era seu chefe, a situação da empresa era instável, havia muitas variáveis desconhecidas. Mas outra parte, talvez a mais honesta, reconhecia que a conexão com Gabriel ia além do racional, além do calculável. E isso, percebeu, era tanto aterrorizante quanto extraordinariamente libertador. Na manhã seguinte, Luísa chegou ao escritório excepcionalmente cedo, às 7h. Para sua surpresa, Gabriel já estava lá, impecável em um de seus melhores ternos, revisando documentos em seu escritório. Bom dia, cumprimentou ela, entregando-lhe a habitual xícara de café. Pronto para a batalha? Ele ergueu os olhos, um sorriso breve iluminando seu rosto geralmente sério. Mais do que estive em muito tempo. A reunião do conselho estava marcada para as 9h no andar da diretoria. Às 8h45, Gabriel chamou Luísa à sua sala. Quero que você participe da reunião, disse ele, surpreendendo-a. Eu? Mas é uma reunião do conselho. Como minha assistente executiva, você tem todo o direito de estar presente para registrar os procedimentos. Ele hesitou. Além disso, quero alguém da minha total confiança lá dentro. O que exatamente está planejando, Gabriel? Perguntou Luísa, repentinamente apreensiva. Um sorriso enigmático tocou seus lábios. Uma reafirmação de valores. Vamos? A sala de reuniões do conselho era imponente, com uma mesa oval de madeira escura circundada por cadeiras de couro. Quando Gabriel e Luísa entraram, os 7 membros do conselho já estavam presentes, incluindo Carlos Mendonça. Senhores e senhoras, cumprimentou Gabriel formalmente. Esta é Luísa Ribeiro, minha assistente executiva. Ela registrará a nossa discussão hoje. Alguns conselheiros trocaram olhares, mas ninguém objetou abertamente. Luísa tomou um lugar discreto em uma mesa auxiliar, laptop aberto, pronta para tomar notas. O presidente do conselho, um homem de aproximadamente 65 anos, chamado Ricardo Vasconcelos, abriu a reunião. Como todos sabem, estamos aqui para discutir a proposta da Global Build para a aquisição da construtora Monteiro.
O valor oferecido representa um prêmio de 37% sobre o valor de mercado estimado da empresa. 40% agora, com o aumento recente, corrigiu outro conselheiro. Precisamente, concordou Ricardo, uma proposta excepcionalmente atraente que, na opinião da maioria do conselho, merece séria consideração. Gabriel permaneceu em silêncio, observando a discussão se desenrolar. Números foram apresentados, projeções financeiras exibidas, argumentos favoráveis elaborados. Somente após quase 1 hora de deliberações, Ricardo finalmente se voltou para ele. Gabriel, gostaríamos de ouvir sua posição. Como CEO e fundador, sua opinião é importante, embora a decisão final caiba ao Conselho conforme nosso estatuto. Gabriel levantou-se calmamente. Em vez de ir diretamente ao ponto, começou de forma inesperada. Quando fundei esta empresa há 15 anos, tinha apenas um pequeno escritório no Brás e 3 funcionários. Nossa primeira obra foi a reforma de uma padaria na Zona Leste. Ele fez uma pausa. O proprietário, seu Antônio, confiou a mim suas economias de 30 anos porque acreditou na minha visão, não apenas de construção civil, mas de como um negócio deveria ser conduzido, com integridade absoluta. A sala estava em silêncio completo, todos atentos à narrativa. Desde então construímos mais de 100 empreendimentos em todo o Brasil. Não apenas prédios, mas comunidades. O complexo empresarial sustentável que acabamos de fechar com o Grupo Medeiros será o primeiro do país com certificação ambiental máxima. Seu olhar percorreu cada membro do conselho. Nosso compromisso com inovação e sustentabilidade não é um slogan de marketing, é o coração de quem somos. Ninguém questiona suas conquistas, Gabriel, interveio Ricardo. Mas estamos aqui para discutir o futuro, não o passado. O futuro é precisamente o que me preocupa, respondeu Gabriel, sua voz ganhando intensidade. A Global Build é conhecida por aquisições predatórias. Eles compram, extraem valor e descartam o que não se alinha com seus objetivos de curto prazo. Os acionistas recebem seu dinheiro, os executivos ganham seus bônus, e o legado da empresa desaparece. Isso é especulação, né? Protestou um dos conselheiros. O contrato inclui cláusulas de proteção. Cláusulas que sabemos serem frequentemente contornadas após a aquisição, rebateu Gabriel. Pergunto a vocês, o que acontecerá com nossos 1.200 funcionários, com os projetos comunitários que desenvolvemos ao longo dos anos, com o programa de habitação social que iniciamos no ano passado? A tensão na sala era palpável. Carlos Mendonça, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou. Gabriel, entendemos sua conexão emocional com a empresa, mas também temos responsabilidade fiduciária com todos os acionistas. Absolutamente, concordou Gabriel, surpreendendo a todos. E é precisamente por isso que trouxe isto. Ele abriu uma pasta e distribuiu documentos aos membros do conselho. Luísa observava tão surpresa quanto os demais. Esses documentos não faziam parte do que haviam preparado na noite anterior. O que é isto? Perguntou Ricardo, examinando os papéis. Uma contraproposta, respondeu Gabriel simplesmente. Uma oferta de recompra de ações. Estou propondo adquirir as ações preferenciais da empresa por um valor 5% superior ao oferecido pela Global Build. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Luísa sentiu sua própria respiração falhar por um momento. Isso é inesperado, comentou Ricardo, claramente aturdido. Como exatamente pretende financiar essa operação? Tenho parceiros financeiros comprometidos, respondeu Gabriel, incluindo o Grupo Medeiros, que acredita em nossa visão de longo prazo. As 2 horas seguintes foram de intenso debate. Números foram analisados, condições discutidas, preocupações levantadas e respondidas. Luísa observava a metamorfose de Gabriel, de CEO controlado para um negociador feroz, determinado a proteger o que havia construído. Era fascinante e ligeiramente intimidante testemunhar o lobo de concreto em plena ação, utilizando cada ferramenta em seu arsenal. Lógica, emoção, visão e, quando necessário, pura força de vontade. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o conselho solicitou um recesso para deliberação privada. Gabriel e Luísa foram convidados a aguardar em seu escritório. Você planejou isso o tempo todo, disse Luísa, assim que ficaram sozinhos. Não era uma acusação, mas uma constatação admirada. Gabriel sorriu,
a tensão momentaneamente aliviada. Não exatamente. A possibilidade estava em desenvolvimento há semanas, mas só se concretizou ontem à noite, após você sair. Eduardo Medeiros ligou. Aparentemente, nossa parceria no projeto sustentável o convenceu de que a construtora Monteiro não deveria passar para controle estrangeiro. Por que não me contou? Queria que sua reação no conselho fosse genuína, explicou ele. Mais convincente assim. Luísa balançou a cabeça, entre divertida e exasperada, sempre calculando todos os ângulos. Nem todos, respondeu ele subitamente sério. Algumas coisas na vida transcendem cálculos, Luísa. O olhar que trocaram continha todas as conversas não concluídas, todos os sentimentos não completamente expressos das últimas semanas. O interfone tocou, interrompendo o momento. Era Carlos, informando que o conselho estava pronto para a reconveniência. De volta à sala de reuniões, Ricardo Vasconcelos assumiu a palavra. Após cuidadosa deliberação, o conselho decidiu aceitar sua contraproposta, Gabriel, sujeita à verificação formal das garantias financeiras apresentadas. A votação foi de 6-1 a favor. O alívio no rosto de Gabriel era evidente, embora sua postura permanecesse profissional. Agradeço a confiança do conselho. Os documentos comprobatórios serão providenciados ainda hoje. Quando a reunião foi encerrada e os conselheiros começaram a se retirar, Carlos Mendonça aproximou-se de Gabriel. Jogada impressionante, comentou com um sorriso resignado. Sempre subestimamos sua determinação. Apenas protegendo o que acredito, Carlos, respondeu Gabriel estendendo a mão. Espero que continue conosco nesta nova fase. Não perderia por nada, garantiu Carlos, apertando sua mão firmemente. De volta ao escritório de Gabriel, Luísa finalmente permitiu-se absorver completamente o que havia acontecido. Você acabou de comprar sua própria empresa, disse, ainda processando a magnitude do evento. Na verdade, estou mergulhando em dívidas para mantê-la, corrigiu ele com um sorriso irônico. Mas sim, essencialmente é isso. E agora? Gabriel sentou-se em sua cadeira, um ar contemplativo em seu rosto geralmente decisivo. Agora temos trabalho a fazer. Muito trabalho. A reestruturação societária levará meses e precisamos provar ao mercado que fizemos a escolha certa. Nós, repetiu Luísa, notando o plural. Se você quiser fazer parte disso, respondeu ele, o olhar encontrando o dela. Sua posição na empresa está garantida, independentemente de qualquer outra coisa entre nós. A declaração continha tanto uma promessa quanto uma pergunta não formulada. Luísa sentiu o peso da escolha que se apresentava diante dela. Profissional e pessoal, inextricavelmente entrelaçadas. Quero fazer parte disso, respondeu finalmente. De ambas as partes, a empresa e o resto. O sorriso de Gabriel iluminou seu rosto de uma forma que Luísa raramente testemunhara. Aberto, genuíno, sem reservas. Então temos um acordo, senhorita Ribeiro. Temos um acordo, senhor Monteiro. No final daquela tarde, enquanto o sol se punha sobre São Paulo tingindo o horizonte de edifícios com tons de laranja e vermelho, Luísa refletia sobre a extraordinária jornada que a trouxera até ali. O que começara como uma simples busca por emprego havia se transformado em algo infinitamente mais complexo e gratificante. O temido lobo de concreto havia revelado suas múltiplas camadas, e no processo ela descobrira facetas de si mesma que nem sabia que existiam. O futuro permanecia incerto, repleto de desafios e possibilidades. Mas pela primeira vez desde que chegara a São Paulo, Luísa sentiu que havia encontrado não apenas um emprego ou um relacionamento, mas algo mais fundamental. Um lugar onde pertencia, com alguém que a via por completo, não apenas como uma assistente eficiente, mas como uma parceira em todos os sentidos que importavam. 6 meses se passaram desde a dramática reunião do conselho. O outono deu lugar ao inverno, que por sua vez cedeu ao florescer da primavera paulistana. A construtora Monteiro, agora majoritariamente nas mãos de Gabriel, após a complexa operação de recompra de ações, passava por uma transformação tão significativa quanto as estações. Naquela manhã ensolarada de setembro, Luísa observava a cidade do 30º andar enquanto organizava sua mesa. Tanto havia mudado e, ao mesmo tempo, algumas coisas permaneciam reconfortantemente constantes,
como o ritual do café matinal que ainda preparava para Gabriel todas as manhãs. A diferença era que agora, frequentemente, compartilhavam esse café em seu apartamento, antes de seguirem juntos para o escritório. Seu relacionamento havia evoluído naturalmente nos meses seguintes à batalha pelo controle da empresa. A princípio, mantiveram extrema discrição, encontros fora do horário de trabalho, cuidado para manter absoluto profissionalismo no ambiente corporativo. Mas, gradualmente, a realidade tornou-se conhecida, primeiro entre os executivos mais próximos, depois, inevitavelmente, para o restante da empresa. Para surpresa de Luísa, a reação foi predominantemente positiva. Como Denise do RH comentou certa vez, "Você é a melhor coisa que aconteceu a ele em anos, e todos nós estamos gratos por isso." O interfone tocou, interrompendo seus pensamentos. "Luísa, pode vir ao meu escritório?" A voz de Gabriel soava estranhamente formal, quase tensa. Ela entrou, encontrando-o de pé junto à janela, contemplando a vista como fazia quando algo importante ocupava seus pensamentos. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou, fechando a porta atrás de si. Gabriel se virou, seu rosto revelando uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. "Recebi uma proposta interessante esta manhã", disse ele, indicando alguns documentos sobre sua mesa. "Do Ministério das Cidades." "Que tipo de proposta?" "Querem que a construtora Monteiro lidere um projeto de revitalização urbana em áreas degradadas de 5 grandes capitais." Ele fez uma pausa. "É o maior projeto de habitação social da história recente do país." "Isso é incrível", respondeu Luísa, genuinamente impressionada. "Exatamente o tipo de iniciativa que você sempre defendeu." "Sim, mas há um detalhe complicador." Gabriel hesitou brevemente. "Exigiria minha atenção pessoal, inclusive períodos prolongados fora de São Paulo nos próximos meses." "Entendo", disse Luísa, processando a informação. "Quanto tempo estamos falando?" "Inicialmente 2 semanas por mês, pelo menos nos primeiros 6 meses." Ele se aproximou, tomando suas mãos nas dele. "O que significa que precisaríamos repensar algumas coisas." O coração de Luísa acelerou. "Que coisas exatamente?" Em resposta, Gabriel abriu a gaveta de sua mesa e retirou uma pequena caixa de veludo azul. O gesto era tão inesperado que Luísa sentiu sua respiração falhar. "Não é exatamente como planejei fazer isso", comentou ele com um meio sorriso. "Tinha imaginado algo mais romântico. Jantar à luz de velas, talvez." "Você sabe que nunca fui muito convencional", respondeu ela, a voz ligeiramente trêmula. Gabriel abriu a caixa, revelando um delicado anel de safira circundado por pequenos diamantes. "Luísa Ribeiro, nesses meses você transformou minha vida de maneiras que nunca imaginei possíveis. Sei que é relativamente pouco tempo, mas..." Ele fez uma pausa, como se buscando as palavras certas. "Mas quando você sabe, simplesmente sabe." "Gabriel..." começou ela, emoção tornando difícil articular pensamentos coerentes. "Não estou propondo que nos casemos imediatamente", continuou ele, lendo sua hesitação. "Apenas que oficializemos nosso compromisso, um noivado pelo tempo que você considerar necessário." Luísa observou o anel, depois o rosto do homem à sua frente, tão diferente do CEO implacável que conhecera meses atrás. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos, uma abertura que poucos tinham o privilégio de testemunhar. "E o que aconteceria com meu trabalho?" perguntou pragmaticamente, embora seu coração já tivesse tomado a decisão. Gabriel sorriu, claramente aliviado pela natureza da pergunta. "Tenho uma proposta para isso também. Carlos está se aposentando e estou reestruturando a diretoria. Gostaria que você assumisse a nova diretoria de responsabilidade social e projetos comunitários." Luísa ergueu as sobrancelhas, surpresa. "Isso é... inesperado." "É o reconhecimento do seu talento", respondeu ele simplesmente. "Completamente independente de nossa relação pessoal. Na verdade, formalmente, você reportaria ao conselho, não diretamente a mim, eliminando qualquer conflito de interesses." Luísa considerou a proposta, as implicações, as possibilidades. Parte dela, a parte cautelosa, racional, sugeria que era rápido demais, que talvez devessem esperar. Mas outra parte, igualmente forte, reconhecia a verdade nas palavras dele. "Quando você sabe, simplesmente sabe." "Sim",
disse finalmente, um sorriso iluminando seu rosto. Sim para o noivado, sim para o cargo, sim para tudo. O beijo que selou aquele momento continha todas as promessas de um futuro construído juntos. Não apenas um edifício de concreto e vidro, mas uma vida compartilhada, alicerçada em respeito mútuo, admiração e um amor que havia crescido de maneiras inesperadas nas fundações mais improváveis. 2 dias depois, a notícia do noivado e da promoção de Luísa foi anunciada simultaneamente à empresa. Como esperado, houve reações diversas, desde genuínas congratulações até inevitáveis especulações sobre favoritismo. Luísa enfrentou os comentários com a mesma determinação que demonstrara desde seu primeiro dia, provando seu valor através do trabalho impecável. Sua primeira iniciativa como diretora foi expandir significativamente o programa habitacional da construtora, desenvolvendo um modelo inovador de parceria público-privada que tornava viáveis projetos anteriormente considerados economicamente inviáveis. É extraordinário o que você conseguiu em apenas 3 semanas, comentou Eduardo Medeiros durante uma reunião de apresentação do projeto. Sempre soube que havia algo especial em você, desde aquela primeira reunião quando salvou Gabriel com a pasta esquecida. Apenas vi uma necessidade e encontrei uma solução, respondeu Luísa com simplicidade. É o que sempre fiz. E é exatamente por isso que ela será a próxima CEO da construtora Monteiro um dia, acrescentou Gabriel com evidente orgulho, surpreendendo a todos na sala, inclusive Luísa. Naquela noite, em seu apartamento compartilhado, haviam decidido morar juntos no espaçoso apartamento de Gabriel nos Jardins. Luísa questionou aquela declaração inesperada. Você realmente acredita nisso? Que eu poderia ser CEO um dia? Gabriel, que preparava um jantar simples na cozinha, uma habilidade recém-descoberta que surpreendera ambos, virou-se para encará-la. Acredito que você pode ser o que quiser, respondeu com convicção. Você tem a combinação perfeita de inteligência analítica e inteligência emocional. Entende números, mas também pessoas. É exatamente o que a empresa precisará no futuro. Um futuro onde você não será mais o CEO? Perguntou, genuinamente curiosa. Gabriel considerou a pergunta enquanto servia o vinho. Um futuro onde passarei o bastão para alguém melhor do que eu. Talvez em 5 anos, talvez 10. Quando o projeto do Ministério estiver bem encaminhado, quando nossas outras prioridades exigirem mais atenção. Que outras prioridades? Perguntou Luísa com um sorriso intrigado. Gabriel hesitou, como se cuidadosamente escolhendo suas palavras. Quando conversamos sobre minha condição médica, você mencionou que sempre havia considerado a adoção como uma possibilidade, mesmo independentemente de qualquer questão de fertilidade. O coração de Luísa acelerou. Era verdade. Durante uma conversa íntima meses atrás, ela expressara seu interesse de longa data em adoção, uma convicção formada anos antes ao trabalhar como voluntária em um programa social em Juiz de Fora. Sim, sempre considerei, confirmou suavemente. Tenho pensado muito sobre isso, admitiu Gabriel. Sobre formar uma família, sobre o futuro além da construtora Monteiro. Luísa sentiu uma onda de emoção que não esperava. Em poucos meses, este homem que conhecera como o temido lobo de concreto havia revelado camadas de profundidade e vulnerabilidade que poucos conheciam. E agora, falava de criar uma família juntos. Seria uma grande mudança para nós dois, comentou cuidadosamente. A maior e melhor das mudanças, respondeu ele com uma suavidade rara em sua voz. Mas uma que gostaria de planejar adequadamente quando estivermos prontos. Luísa sorriu, movendo-se para abraçá-lo. Parece que temos muitos projetos para o futuro, Sr. Monteiro. E todos eles são infinitamente mais importantes que qualquer edifício que já construí, respondeu ele, beijando-a suavemente. Nos meses seguintes, suas vidas encontraram um novo ritmo. Gabriel viajando frequentemente para supervisionar o projeto do Ministério das Cidades, Luísa consolidando sua posição na diretoria com iniciativas que rapidamente ganharam reconhecimento no setor. O noivado foi celebrado discretamente, com uma pequena festa para amigos próximos e família na cobertura do complexo empresarial sustentável que havia aproximado Gabriel e Luísa pela primeira vez. O casamento foi marcado para dali a 1 ano,
tempo suficiente para que o projeto governamental estivesse em fase mais estável. Mas como frequentemente acontece na vida, os planos mais cuidadosos podem ser alterados por eventos inesperados. Em uma tarde de novembro, enquanto aguardava Gabriel retornar de uma viagem a Brasília, Luísa recebeu um telefonema de Denise do RH. Luísa, você pode vir à minha sala? Há alguém que gostaria muito de conhecê-la. Intrigada, Luísa desceu ao departamento de recursos humanos. Na sala de Denise, encontrou uma mulher de meia idade que se apresentou como Carmen Oliveira, assistente social da Vara da Infância. A senhora Oliveira está coordenando um programa de aprendizagem para jovens em situação de acolhimento institucional, explicou Denise. Conhecendo seu interesse pelo tema, pensei que talvez a construtora pudesse se envolver. A conversa com Carmen foi reveladora. O programa visava proporcionar experiência profissional a adolescentes prestes a completar 18 anos, que logo precisariam deixar as instituições de acolhimento. A transição para a vida adulta é especialmente desafiadora para esses jovens, explicou Carmen. Sem redes de apoio familiar, muitos acabam em situações de vulnerabilidade. Quantos jovens estariam envolvidos inicialmente? Perguntou Luísa, já elaborando mentalmente possibilidades. Temos 10 adolescentes entre 16 e 17 anos, todos com bom desempenho escolar, apesar das adversidades. Carmen hesitou brevemente. Inclusive os irmãos Silva, uma situação particularmente tocante. Irmãos? Marina e Pedro, 16 e 15 anos. Estão no sistema há 3 anos, após perderem os pais em um acidente. Extremamente unidos e talentosos, mas enfrentando a realidade de que, quando Marina completar 18 anos, provavelmente serão separados. O coração de Luísa apertou. A história ressoava profundamente com ela, que também perdera um irmão mais novo quando criança, uma dor que raramente mencionava, mas que havia moldado muitas de suas escolhas de vida. Quando Gabriel retornou naquele dia, encontrou Luísa em seu escritório, rodeada de documentos sobre o programa de aprendizagem. Parece que teve um dia produtivo, comentou com um sorriso, inclinando-se para beijá-la. Conheci uma assistente social hoje, respondeu Luísa, relatando o encontro e a proposta para integrar jovens do sistema de acolhimento à empresa. Parece uma iniciativa excelente, aprovou Gabriel, totalmente alinhada com a nova diretoria que você comanda. Há algo mais, continuou Luísa hesitante. 2 irmãos adolescentes prestes a serem separados pelo sistema. Gabriel a observou atentamente, percebendo a emoção em sua voz. Você se identificou com eles. De certa forma, admitiu. Sei que falamos em adoção como algo para o futuro depois do casamento, quando estivermos mais estabelecidos. Mas esses jovens precisam de uma família agora. E nós poderíamos ser essa família, completou Gabriel, surpreendendo-a com a rapidez da conclusão. Luísa o encarou, momentaneamente sem palavras. Você realmente consideraria isso? Agora? Luísa, ele tomou suas mãos entre as dele. Desde que você entrou em minha vida, aprendi que os melhores planos são aqueles flexíveis o suficiente para acomodar o inesperado. Se esses jovens precisam de um lar, e nós temos condições de proporcionar isso, por que esperar? A resposta era tão caracteristicamente prática e, ao mesmo tempo, profundamente emocional, como o próprio Gabriel havia se tornado. 3 meses depois, após um processo acelerado, mas rigoroso de habilitação para a adoção, reuniões preliminares supervisionadas e muita preparação emocional, Marina e Pedro foram apresentados oficialmente a Gabriel e Luísa como candidatos a seus filhos adotivos. O encontro no abrigo onde viviam foi simultaneamente desajeitado e profundamente emocionante. Vocês realmente querem nós dois? Perguntou Pedro, o mais novo, com desconfiança típica de quem já enfrentara muitas decepções. A maioria só quer bebês. Nós não somos a maioria, respondeu Gabriel com um meio sorriso, usando inconscientemente a frase que Luísa repetira tantas vezes. E sim, queremos vocês dois. Por quê? Insistiu Marina, protetora do irmão e cautelosa com as intenções dos adultos. Luísa hesitou, então optou pela honestidade completa. Porque formamos uma família não convencional, que se encontrou por caminhos inesperados. Não estamos procurando filhos perfeitos ou moldáveis.
Estamos buscando completar nossa família com pessoas reais, com suas histórias e personalidades já formadas. A resposta pareceu ressoar com os adolescentes, especialmente com Marina, cujos olhos revelaram um brilho de reconhecimento, como se, finalmente, encontrasse adultos que viam além dos estereótipos. O processo legal completo levaria ainda meses, mas aquele primeiro encontro marcou o início de uma nova fase. As visitas tornaram-se regulares, depois estendidas para saídas de fim de semana, até que, finalmente, em uma quarta-feira de abril, o juiz autorizou o estágio de convivência, o período em que Marina e Pedro poderiam oficialmente morar com Gabriel e Luísa, o último passo antes da adoção definitiva. Naquela noite, enquanto os adolescentes exploravam seus novos quartos no apartamento dos Jardins, significativamente reformado nas semanas anteriores para acomodá-los, Gabriel encontrou Luísa na varanda, contemplando a cidade. "Em que está pensando?" perguntou suavemente, entregando-lhe uma taça de vinho. "Em como a vida dá voltas inesperadas", respondeu ela, sorrindo. "Lembra-se da minha entrevista? Quando você perguntou por que deveria me contratar? Como poderia esquecer? Foi quando percebi que havia algo diferente em você. Se alguém me dissesse naquele dia que em menos de um ano eu seria diretora da empresa, noiva do temido Lobo de Concreto, e estaria iniciando um processo de adoção de 2 adolescentes. Ela balançou a cabeça, entre divertida e maravilhada. Teria achado completamente impossível. Gabriel sorriu aquele sorriso raro e genuíno que agora reservava principalmente para ela, e crescentemente para Marina e Pedro. "A vida raramente segue os caminhos que planejamos", refletiu. "Às vezes, segue caminhos muito melhores." O som de uma discussão amigável vindo do interior do apartamento chamou sua atenção. Marina e Pedro debatendo sobre a decoração dos quartos, suas vozes trazendo vida a um espaço que, Luísa percebeu, havia sido elegante, mas solitário por tempo demais. "Acho que nosso casamento terá que ser redefinido", comentou Gabriel com humor. "Talvez algo mais familiar. Com 2 adolescentes como padrinhos", sugeriu Luísa sorrindo. "Exatamente." Enquanto observavam o horizonte de São Paulo, as luzes da cidade como milhares de estrelas terrenas, Luísa refletiu sobre a extraordinária jornada que a trouxera até ali. Da pequena Juiz de Fora à megalópole paulistana, de candidata nervosa a uma vaga de emprego, a mulher confiante que ajudava a dirigir uma das maiores construtoras do país, de solitária recém-chegada a centro de uma família em formação. O caminho não havia sido linear nem previsível, exatamente como a própria cidade de São Paulo, com suas contradições, desafios e inesperadas belezas. Como Gabriel dissera em uma de suas primeiras conversas, em cidades pequenas, seu destino parece traçado desde o nascimento. Aqui, você pode se reinventar. E reinventar-se, ela havia. Não sozinha, mas acompanhada por um homem que, sob a fachada do implacável CEO, escondia um coração capaz de transformações tão impressionantes quanto os edifícios que construía. Juntos, estavam edificando algo mais duradouro que qualquer estrutura de concreto. Uma família, um legado, um futuro compartilhado. "Ela só queria um emprego", murmurou Luísa para si mesma, com um sorriso ao lembrar do título que agora parecia tão distante da realidade. "E encontrou muito mais", completou Gabriel, entrelaçando seus dedos aos dela e trazendo-a para mais perto. Da sala, a voz de Pedro chamou. "Vocês precisam ver isso. Marina está tentando convencer a gente que o quarto dela deveria ser maior, só porque ela é mais velha." Gabriel e Luísa trocaram um olhar divertido antes de entrarem para mediar a primeira de muitas pequenas disputas familiares que viriam. O desafio à frente seria diferente de qualquer outro que já haviam enfrentado, mais complexo que negociações comerciais, mais recompensador que arranha-céus premiados, mais transformador que qualquer projeto corporativo. Era o desafio de construir uma família, não a partir do zero, mas reunindo pessoas com histórias distintas, feridas a curar e sonhos a realizar. Era uma construção que exigiria tanto cuidado quanto resiliência, tanta paciência quanto determinação. E para Luísa e Gabriel, o casal que se encontrara nas circunstâncias mais improváveis, era exatamente o projeto perfeito para completar a história que haviam começado a escrever juntos.